A paz e graça, meus irmãos, amém? Que Deus abençoe desde já a sua vida por estar aqui assistindo esse vídeo e essa pequena reflexão. Nosso canal é Pregação Genuína, uma pregação cristocêntrica, uma mensagem bíblica da parte de Deus para a sua vida, amém? Nessa feita eu quero deixar uma reflexão sobre os coatitas de Deus. Quem eram os coatitas? Qual era a sua função? O que é que os coatitas tinham designado para fazer pela obra de Deus? Se você não sabe, continue nesse vídeo que você vai aprender quem eram os coatitas e eu tenho certeza que vai abençoar grandemente a sua vida. Amém? Mas antes de começar, eu quero agradecer aqui a Deus por você estar acompanhando o nosso trabalho, estar inscrito no nosso canal. Quero também pedir a você que está assistindo esse vídeo, se inscreve no nosso canal, dá um incentivo, se inscreve aí, amém? Ativa o sininho, não esqueça, ativa o sininho lá para receber as notificações. Dá um like se você gostar e se você não gostar, também é justo. Você pode dar um dislike que isso vai trazer uma motivação positiva, amém? Deixa um comentário que isso é muito importante para mim, tá certo? E por gentileza, compartilhe esse vídeo para várias pessoas, essa reflexão, essa mensagem. Compartilha no WhatsApp, com os amigos, com os irmãos da igreja, com seu familiar. Compartilha no Facebook, no Instagram, para que outras pessoas sejam abençoadas pela palavra de Deus. Amém? Mas, entrando aqui na reflexão, antes de eu adentrar, de fato, quem eram os coatitas, qual era a função dos coatitas, você, porventura, é um coatita de Deus? Se você não sabe, continue. Mas antes disso, quero trazer uma menção da vida de Ana. Quero falar um pouco da vida de Ana e, posteriormente, irei adentrar de fato sobre quem eram os coatitas. Você vai entender que uma coisa associa a outra. Amém? Vamos lá na palavra de Deus, no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 1. Livro de 1 Samuel, capítulo 1, do verso 5 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. Observe, o próprio Deus deixou Ana estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, a sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Versículo 11. E fez um voto dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. O último versículo, versículo 16, diz assim: Não julgues a tua serva, uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Amados irmãos, essa passagem aqui fala sobre Ana e muitos já conhecem a história de Ana. Nesse período bíblico aqui, era normal uma jovem mulher sonhar em casar, em ter vários filhos e construir uma família. Isso já era algo intrínseco nas mulheres de geração em geração. Gerar filhos, dar filhos, frutificar. Até porque a mulher que gerava filhos era bem vista pela sociedade. Era abençoada por Deus. Era honrada, era respeitada, porque dava filhos e gerava filhos. Consequentemente, gerando filhos, viria uma geração que iria administrar, herdar as bênçãos, a herança, que iria trazer uma estabilidade da família. Outra coisa positiva e boa também é que o nome da família não seria extinto, iria se perpetuar de geração em geração o nome da família.
Mas como a gente acabou de ler aqui alguns relatos sobre a história de Ana, a gente viu que Ana era casada com Elcana. E quando ela casa com Elcana, ela descobre a sua esterilidade. E a gente viu aqui na palavra de Deus claramente que o próprio Deus havia fechado a sua madre, havia deixado ela estéril. Ora, ela provavelmente era uma mulher saudável, ela provavelmente tinha tudo para ter uma vida normal, sem muitas complicações, mas aprove a Deus, na sua infinita sabedoria, fechar a madre de Anne. E a sua vida agora vira de cabeça para baixo. De uma mulher abençoada, de uma mulher honrada, de uma mulher respeitada, ela agora é humilhada. Ela agora é vista com maus olhos perante a sociedade. Muitos começam a ofender ela, principalmente a sua rival, a Penina. A Penina, que era a sua rival, que era a outra mulher que Elcana tinha, porque nesse período aqui existia a poligamia. Deus nunca permitiu a poligamia, desde Gênesis e Apocalipse até hoje. Mas porque o povo de Israel, os reis, faziam essas práticas? Porque quando eles estavam escravos no Egito, eles herdaram esse mau costume da poligamia. Trouxeram isso para a sua cultura. E isso era uma maldição. Era e é pecado perante os olhos de Deus. E isso nunca foi bom para ninguém. Se você observar, isso nunca trouxe coisas boas para os homens que tiveram duas ou mais mulheres. Com isso, a sua rival, a Penina, irritava excessivamente, a ponto que, como nós lemos, todo ano que ela ia buscar ao Senhor, quando Elcana pegava Ana, Penina e seus filhos, saía de Ramá e indo em direção a Siló, toda vez ele fazia isso uma vez ao ano, e toda vez que Ana ia, isso era um sofrimento, isso era uma perturbação para ela, porque a sua rival Penina a irritava constantemente, a ponto que quando ela chegava lá em Siló, ela não tinha mais força para adorar a Deus, ela não tinha mais força para, aleluia, adorar, buscar a presença de Deus, a ponto de que ela chorava muito e não comia. Quando a Bíblia diz que ela não comia, significava que ela não estava adorando a Deus de fato como deveria adorar. Porque naquele tempo, quando oferecia-se sacrifício a Deus, a pessoa que estava oferecendo o sacrifício também tinha que comer o sacrifício para dizer para Deus que estava adorando a Deus verdadeiramente. E como Ana sofria muito, a sua alma estava tão abatida, tão atribulada, ela não conseguia comer e, consequentemente, não tinha uma adoração verdadeira perante o seu Deus. E isso durou aproximadamente 25 anos, conforme alguns estudiosos e teólogos informam. 25 anos, amados irmãos, nessa peleja, nessa luta, sofrendo, saindo de Ramá e indo em direção a Siló, onde estava o tabernáculo, onde estava a arca que representava a presença de Deus. Observe que ela ia adorar a Deus e isso era uma coisa terrível para ela, porque era um sofrimento ela ir até a casa de Deus por causa da sua rival. Mas Ana nunca desistiu de ir para Siló. Ana nunca desistiu, mesmo com pouca força, mesmo com muita luta, mesmo com muita dificuldade, mesmo sendo humilhada, mesmo não sendo honrada, mesmo não sendo, aleluia, respeitada por ser estéril, ela nunca deixou de ir a Siló. Ela nunca deixou de servir e de buscar a Deus. Isso era durante 25 anos, amados. A distância de Ramá para Siló era aproximadamente 30 quilômetros, percurso realizado a pé ou a camelo. E isso era muito difícil para Ana, mas ela nunca desistiu. Mas a pergunta é, por que Ana conseguiu passar 25 anos aproximadamente
sem desistir do seu milagre e da sua bênção. Por quê? Outra pergunta importante: qual é a relação entre Ana e os coatitas? Uma outra pergunta e uma curiosidade bíblica: por que em Ana, ou a partir de Ana, surge uma expressão mencionada a Deus, o Senhor dos Exércitos? Porque os livros anteriores que antecedem 1 Samuel não tem essa expressão chamando Deus de Senhor dos Exércitos. Por que Ana é a primeira a pronunciar essa palavra a Deus, o Senhor dos Exércitos? Aleluia, glória a Deus. Pois bem, Ana era descendente da linhagem dos coatitas. Ana era uma coatita de Deus. O fato de Ana não desistir do seu milagre, do seu propósito, do seu objetivo, é porque ela era uma coatita de Deus. E quem eram os coatitas? Se a gente fizer uma busca minuciosa, vem a partir do patriarca Abraão. De Abraão vem através de seus filhos, Abraão, Isaque e Jacó. Jacó gera 12 filhos. Desses 12 filhos vem a 12 tribos de Israel. E dentre essas, Deus escolheu um, que foi Levi, a tribo de Levi, para tomar conta das coisas de Deus. Através de Levi, da tribo de Levi, Deus ia suscitar sacerdócio e levitas para servir totalmente a Deus. E Levi teve 3 filhos, Gerson, Merari e Coate, que são Gersonitas, os Meraritas e os Coatitas. Eles eram responsáveis para cuidar do tabernáculo de Deus. Quando o tabernáculo saía de um local para o outro local, quem cuidava dessa transposição de tirar de um local e colocar em outro eram os coatitas. E Moisés, de forma muito inteligente, dividiu as tarefas. Os Gersonitas e os Meraritas, eles tinham a obrigação de cuidar das coisas externas do templo. Eles eram responsáveis pelas coisas externas do templo. Eles tiravam tudo, desmontavam, colocavam em carros e tinham bois que puxavam esses carros para eles transportar todo o material do tabernáculo de um lugar para outro. Isso eram os Gersonitas e os Meraritas. E os coatitas? Qual era a função dos coatitas? Os coatitas, eles tinham a missão dada pelo próprio Deus de cuidar das coisas internas do tabernáculo, as coisas santíssimas, as coisas que estavam lá interna, o tabernáculo, a arca da aliança, o candelabro, né, a bacia, tudo isso, a mesa, tudo isso era a responsabilidade dos coatitas transportar de um local para o outro. Mas tem um detalhe importante: os coatitas não poderiam transportar nem em carro e nem através de bois. A Bíblia diz que eles tinham que transportar tudo isso nos seus ombros, conforme Números capítulo 7, versículo 9. Eles tinham que transportar tudo nos seus ombros. E outro detalhe importante: os coatitas, eles não poderiam olhar para o que estava carregando. Aquilo que era de mais sagrado que Deus tinha no seu tabernáculo, eles tinham que carregar nos seus ombros e não poderiam olhar para o que estava carregando. Talvez nesse momento você esteja se perguntando: Deus, por que eu oro tanto pela minha família? Eu não tenho mais força. Eu tenho orado, eu tenho buscado, mas eu não tenho forças mais. Eu quero desistir. Eu estou sofrendo por causa dos meus filhos, porque não te servem. Eu estou sofrendo por causa do meu marido, que quanto mais eu oro, mais problemático ele fica. Eu estou orando pela minha esposa, mas ela não me entende, não quer te servir, e está dificultando cada vez mais o nosso casamento, nossa relação. Mas você, quanto mais ora, quanto mais busca, você vê dificuldade, você quer parar, você quer desistir da sua família, mas nesse momento a palavra de Deus é:
Aquilo que é de mais sagrado, aquilo que é de tão importante para você, é para você carregar, é para você não desistir, é para você não parar. Leve no seu ombro aquilo que é mais sagrado na sua família. Aquilo que é sagrado para você, a sua família, então leve, não desista, vá para Siló, busque a salvação na casa do Senhor, aleluia. Talvez aquilo que é de mais sagrado que Deus deu para você carregar é o seu chamado, é o seu ministério. É o chamado de você ser um pastor. É o chamado de você ser um ministro da palavra de Deus. É o chamado de você ser uma missionária, ser um missionário. Você quer parar, você quer desistir, você quer entregar seu cargo ministerial. Você que foi chamado, levantado por Deus para ser um diácono, um obreiro na casa do Senhor. Essa palavra é para a sua vida, para o seu ministério. Não desista, não pare. Aquilo que é de mais sagrado, aquilo que Deus colocou na sua vida é justamente o seu chamado, a sua vocação. Você não pode desistir, você não pode parar. Leve no seu ombro, não olhe para a dificuldade, não olhe para o empecilho, não olhe para as coisas difíceis, continue progredindo, levando aquilo que é de mais sagrado que Deus deu para a sua vida. Está orando por uma enfermidade, por uma cura? É isso que é de mais sagrado que Deus colocou na sua vida. Então continue orando que o milagre vai acontecer. Deus é médico dos médicos. Aleluia, glórias a Deus. Entendeu a junção de Ana e os coatitas? Ana não desistiu do seu milagre de gerar um filho porque ela era uma coatita. Ana, ela tinha uma necessidade. A necessidade de Ana era uma, mas a necessidade de Deus era outra. No contexto histórico geral, numa visão geográfica geral, Ana, ela tinha uma necessidade de gerar um filho, mas Deus, ele tinha uma necessidade, suscitar um sacerdócio fiel para resgatar o seu povo. Ana precisava de um filho para voltar a ser honrada perante a sociedade, perante os seus, ser respeitada, ser honrada. Deus precisava suscitar um profeta para resgatar seu povo, porque o povo de Israel estava perdido em pecado. Os oficiais sacerdotes estavam corrompidos com o pecado. Deus precisava levantar um profeta para resgatar o seu povo, para trazer, para que o seu povo viesse honrar a Deus. Ana precisava de um filho para voltar a ter paz e alegria. Deus precisava de um homem para trazer o seu povo de volta ao arrependimento e levar para o seu povo paz e alegria. A necessidade de Ana era pessoal, era um. A necessidade de Deus era outra, era coletiva, era para o seu povo. Deus encerrou a madre de Ana. Deus deixou Ana estéril, porque Deus sabia que ela não ia desistir do seu propósito. Deus sabia que ela não ia se acovardar. Ela ia até o fim, até alcançar a graça, o milagre da parte de Deus. E ela teve um filho. Aliás, ela teve outros filhos além de Samuel. E conforme o voto ela fez, conforme nós lemos 1 Samuel, capítulo 1, verso 11, ela fez um voto a Deus. Se Deus desse a ela um homem, um varão, ela daria a Deus como gratidão. E assim ela fez. Deus lembrou-se de Ana. Deus abriu a madre de Ana. Ela concebeu e deu o filho a Samuel. Aleluia. Aquilo que virou, aquilo que era zombaria para Ana, aquilo que era de humilhação para Ana, Deus deu a ela dupla honra. Penina teve vários filhos com Elcana, porém nenhum deles está relatado na Bíblia como alguém importante, como alguém levantado por Deus. Porém, Ana, que sofreu, que foi humilhada durante aproximadamente 25 anos, não desistiu de Deus, não desistiu de ir para Siló, não deixou de buscar ao Senhor por causa de uma necessidade que ela precisava. Pelo contrário,
persistiu, foi até o fim e Deus a honrou com dupla honra. E hoje o profeta Samuel é reconhecido na Bíblia e no meio do povo de Deus como um grande homem de Deus. Muitos podem zombar de você, muitos podem caluniar você, muitos podem desprezar o seu chamado, mas aquilo que Deus te deu, aquilo que é de sagrado, que veio do céu, da parte de Deus, que é para a tua vida, não desista. Deus vai salvar a tua família, Deus vai te usar grandemente na palavra, no louvor, Ele vida. E você que toca na casa do Senhor, não desista, não pare. Deus te deu um dom para você cantar e tocar na casa dele, para a glória dele. Não desista da sua chamada, da sua vocação. Deus, ele é contigo. Ele vai honrar o teu chamado. Ele vai honrar a sua perseverança. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Que Deus abençoe grandemente com essa reflexão. Deus abençoe grandemente. Ore pela minha vida, ore pela minha família e ore pelo meu chamado. Amém? Que Deus venha me capacitar cada vez mais, que Deus venha me usar para que outras pessoas, para que muitas pessoas sejam edificadas e abençoadas pela sua palavra. Amém? Deixa o seu like, deixa o seu comentário, aleluia. Se inscreve no meu canal, não se esqueça, e Deus abençoe grandemente a sua vida. A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe.